Olá, meu nome é Matheus e você está no Top 10 Fatos Curiosos. No vídeo de hoje vamos apresentar as 10 frutas que mudaram seu sabor e característica drasticamente com o tempo. A banana. Muitos se perguntam por que os doces com sabor de banana não têm o sabor de uma banana padrão real. Em vez disso, são muito mais saborosos e doces. A diferença de sabor se deve ao fato de que as bananas no início do século XX eram bastante diferentes das que temos hoje. A banana comum moderna, que pode ser encontrada na maioria das lojas hoje, é uma raça conhecida como Cavendish, que ganhou destaque depois que a doença do Panamá veio e seu fungo acabou com a então popular banana grusmichel. Muitos tipos de banana foram extintos desta forma desde o século XIX, com certos fungos complicando a vida dos bananeiros, mas nenhum incidente recente teve tanto impacto quanto a destruição dos grusmichel. Apesar do sabor das bananas comuns ter sido diferente por mais de meio século, os doces ainda têm exatamente o mesmo sabor. A mudança no sabor não é nada comparada com a aparência das bananas, no entanto, já que antes continham sementes grandes e duras que tornariam seu consumo muito mais difícil do que é hoje. O damasco já foi um alimento básico dado às tropas na Segunda Guerra Mundial, conhecido por sua capacidade de deixar o corpo mais cheio por mais tempo. Após uma série de falhas de motor e problemas técnicos nos tanques que transportavam a fruta, o damasco ganhou reputação desfavorável. Em pouco tempo, a fruta não era mais permitida dentro de veículos militares, devido apenas às superstições dos fuzileiros navais que testemunharam tais problemas. A verdade é que todas as rações foram divididas igualmente entre cada remessa, o que significa que se um tanque quebrasse, certamente haveria damascos presentes entre os suprimentos. Um sargento, quando questionado sobre essa superstição, confirmou que ela ainda estava viva e bem, mesmo anos após a Segunda Guerra Mundial. A fruta durian geralmente desempenha um papel em muitos pratos do Sudeste Asiático, bem como em medicamentos e doces. No entanto, é mais conhecido por seu odor terrível. Em 2020, uma estação de correios em Schweinfurt, Alemanha, foi evacuada e os serviços de emergência foram chamados porque uma fruta durian enviada pelo correio havia deixado funcionários e clientes em pânico. A fruta resultou em 6 trabalhadores sendo levados às pressas para o hospital, devido à suspeita de que o cheiro pungente era um tipo de gás perigoso. A qualidade insuportável da fruta fez com que as regras fossem alteradas no Rapid Mass Transit em Singapura, sendo proibida sem exceção em seu subsolo. Os durianos agora aparecem em placas proibindo fumo, alimentos e produtos inflamáveis. Cientistas encarregados de pesquisar a fruta e sua natureza peculiar descobriram que é a combinação de muitos produtos químicos diferentes que produzem o perfume, com 4 deles até então desconhecidos pela ciência. O pêssego. A criação seletiva mudou o pêssego ao longo dos séculos para ser muito maior do que era originalmente. Antes várias vezes menor que a pedra no centro de um pêssego comum, gerações de agricultores manipularam a fruta e destacaram suas qualidades mais favoráveis. Disse que o pêssego original, que se presume não ser maior do que uma cereja, tinha muito mais sabor de lentilha do que doce. Melancias. A melancia nem sempre foi lisa e vermelha depois de aberta. Como isso é conhecido? Bem, o artista Giovanni Stanchi pintou uma variedade de frutas, incluindo a de uma melancia recém-cortada. Basta dar uma olhada na pintura para perceber que a melancia retratada parece muito diferente das versões mais modernas da fruta. Isso porque, desde o século XVII, foi domesticado e criado seletivamente para produzir o máximo de alimentos possível. Outra mudança vital que ocorreu é a mudança na cor de um tom escuro para um vermelho mais brilhante e vibrante. Por meio da pintura de Stanchi, a fruta foi preservada perfeitamente por centenas de anos, ainda que apenas em imagem. A berinjela. A berinjela tem uma história rica e variada, durante a qual assumiu a forma de muitas cores e tamanhos diferentes. Embora a berinjela moderna seja comumente conhecida por ser roxa, as encarnações anteriores da fruta eram verdes, amarelas e brancas. Uma diferença fundamental entre a berinjela moderna e antiga é o fato de que ela costumava conter uma espinha bastante proeminente que ia do fundo da fruta até a raiz. Esse aspecto foi abandonado por razões semelhantes às de por que a melancia ficou mais cheia e maior, para permitir que mais alimento fosse retirado de cada safra. Eles costumavam ser bem mais redondos, semelhantes ao formato de um tomate, em vez de serem os frutos grandes e longos que são hoje. Os mirtilos. Na maioria das bagas cultivadas nos Estados Unidos existem pequenos vermes transparentes.
Esses insetos começaram a aparecer nessas frutas em 2008 e são conhecidos pelos cientistas como Drosophila suzukii, um verme comestível que não causa nenhum dano. Com o tempo, esses vermes se transformam em um tipo específico de moscas da fruta, a menos que sejam comidos, é claro. Mais uma vez, esses animais são inofensivos. Os vermes são pequenos e brancos, muitas vezes descritos como essencialmente transparentes e só se tornam moscas da fruta depois que a fruta apodrece, permitindo que os vermes de dentro caiam no solo. Eles podem ser um problema para os agricultores, mas para os colhedores de frutas todos os dias, as minhocas não são um problema. Eles podem ser consumidos como qualquer outra fruta, sem problemas. O tomate, talvez o mais óbvio nesta lista, o tomate é o item que mudou mais drasticamente em termos de reputação. Por muito tempo, era comumente conhecido como um vegetal, antes que o fato de ser de fato uma fruta ganhasse destaque. Hoje em dia, o ditado sabedoria é saber que um tomate é uma fruta, enquanto o conhecimento é saber não colocá-lo em uma salada de frutas, é dito ironicamente. No século XVIII, entretanto, o tomate era uma fruta temida, conhecida como maçã venenosa devido em parte à sua aparência semelhante à maçã comum, tanto em tamanho quanto em cor, e pelo efeito que tinha sobre os aristocratas. No final das contas, foi revelado que a razão pela qual ele teve um efeito tão adverso na classe alta foi porque o ácido no tomate trouxe o chumbo em talheres sofisticados, fazendo com que o usuário adoecesse após consumir a fruta. O kiwi, muitos associam o kiwi com a Nova Zelândia, mas na realidade a fruta é originária da China. Foi simplesmente um truque de marketing que transferiu o crédito para a nação do Pacífico Sul, que chegou a mudar o nome da fruta em questão. Originalmente, o kiwi era conhecido como groselha chinesa, que em chinês original significava fruta do macaco. Macacos são um tipo de macaco encontrado em toda a Ásia, especificamente, e foi seu amor pelo kiwi que resultou em receber o seu nome. A adoção do kiwi pela Nova Zelândia tem sido chamada de sequestro botânico, pois envolveu sementes trazidas da China para o país, inicialmente por Maria Isabel Fraser em 1904, que as deu a um agricultor neozelandês que as plantou e cuidou da árvore. Não foi até 1910 que os primeiros kiwis cresceram no país e foi apenas 50 anos depois que eles foram rebatizados como kiwis, em 1959. A intenção dessa mudança era livrar a fruta das muito menos desejadas groselhas. Título: desnecessário dizer que os kiwis se tornaram populares e ainda são um alimento básico em fruteiras até hoje. Curiosidade: os neozelandeses referem-se a si mesmos, e a sua ave nacional,